banho, dormir com a minha mulher e meus companheiros ficarem aqui nesse alojamento. Eu não vou. Enquanto o meu general está lá na batalha, meus superiores na batalha, meus colegas lá na batalha, meus irmãos, e eu aqui numa boa. Não, eu não vou. Ele dormiu no alojamento com os seus colegas. O rei, no outro dia, falou: ih, caramba, não deu certo. Não deu certo. Eu vou ter que arrumar um outro jeito. E ele, então, resolveu. Ainda não foi essa que ele mandou matar Urias, não. Ele ainda resolveu. Levou Urias para o palácio, ofereceu comida, alimento bom e do melhor, encheu a cara de Urias de vinho, deu um porre em Urias e disse: quem sabe se ele bêbado ele não vai para casa? Quem sabe se ele bêbado ele não vai para casa? E Urias, mesmo bêbado, dormiu lá na porta do palácio. E ele, no outro dia, falou: caramba, não tem jeito, esse homem bom não foi, ele homem bêbado não foi. E agora o que eu vou fazer? Bom, vou resolver. Pegou lá a pena, escreveu uma carta e mandou para Joabe, o seu general. Olha aí. Quando Urias chegar, você o coloque na frente da batalha, no lugar que a coisa estiver pegando mesmo. A coisa estiver pegando mesmo. Então, assim, o general cumpriu. E Urias morreu. Urias morreu. Depois que Urias morreu, vieram trazer a notícia ao rei, e o rei achou que era até normal, que na guerra uns morrem, outros não, etc. Tal. Urias morreu, e tudo bem. Ele disse para o pessoal: assim mesmo que acontece, uns morrem, outros não, etc. Tal. Mas o fato é que ele estava por trás da questão da morte de Urias. Agora entra o profeta Natã. O profeta Natã vai ao palácio e chega, conta uma história para Davi. Diz: olha, rei, conheci um certo cidadão que era rico. Ele tinha muitas ovelhas, muito gado, enfim, ele tinha tudo. E perto dele morava um indivíduo pobre, e que só tinha uma ovelha, que ele amava muito. Aquela ovelha comia do seu bocado, era assim, era assado. Então, historiou as qualidades de Batseba para Urias, da pessoa simbólica daquela ovelha. Então, o rei se enfureceu e disse: olha, o indivíduo que fez isso é digno de morte. Tem que morrer um indivíduo desse. Então, o profeta olhou para ele: olha, rei, então, é tu mesmo. É tu que é digno de morte. Lembra o que tu fez com fulano? Tu fez isso, armou todo um esquema e esse homem morreu. Agora, não pense que você vai ficar impune porque você é rei. Você vai pagar as consequências. Deus manda te dizer que não vai ficar barato para você. Por causa disso, da tua família vai se levantar o mal contra você. E não se apartará a espada da tua casa enquanto você viver. E os irmãos, lendo a sequência da história, vai ver as consequências na vida de Davi. Ele teve que fugir do seu filho Absalão, andar descalço como um plebeu, pó, terra sobre a sua cabeça, subiu nos Montes das Oliveiras, se lamentando, enfim, e todo mundo com ele, enquanto seu filho fazia a rebelião. Mas a história não fica por aí. As consequências do pecado de Davi foi terrível. Nós vemos que começou a acontecer as tragédias na vida daquela pessoa. A primeira tragédia foi um incesto da sua própria família. O seu filho Amnon com a sua filha Tamar. O Amnon se apaixonou pela irmã
e, tal qual o pai, armou alguma astúcia, enfim, para atrair aquela jovem à sua casa, se passando por doente, enfim, e só comia se ela fosse fazer a comidinha para ele, etc, etc e tal. Então, nesse intervalo, ele cometeu o incesto. Aí, passado aquela questão, Davi ficou muito enfurecido com o negócio, ficou muito chateado. Daí veio o seu filho Absalão e resolveu vingar o incesto cometido pelo irmão, matando o irmão. Absalão matou Amnon. E depois que ele matou Amnon, ele fugiu. Ele passou 3 anos em Tecoa, e depois ele voltou, mas voltou com o intuito de tomar o reino de seu pai. E ele então ficava nas esquinas das ruas, das estradas que levavam ao palácio, e todos que vinham ter com o rei para pedir conselho a respeito de alguma coisa, pedir uma orientação do rei, um veredito do rei, sempre aquela pessoa tinha razão. É o que muitos políticos fazem hoje. São os verdadeiros bajuladores. E ele era o bajulador dos servos do seu pai. Olha, lá da parte do rei não tem ninguém para ouvir você. Você está largado. Agora, eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui como a solução para o seu problema. Eu sou a salvação da tua lavoura. Você pode ir em paz, porque o que você fez está correto, que Deus te abençoe, e etc. Tal. Se fosse Jesus na época, em nome de Jesus, está abençoado. E aquela pessoa ia. Vinha um outro, e assim ele foi por um grande espaço de tempo, até que declarou a rebelião contra o seu pai. E quando ele declara a rebelião, em um desses confrontos do seu exército com o exército do seu pai, aconteceu que ele passando montado no seu burro, o texto diz o mulo. Mulo, isso talvez seja, na tradução aí, o masculino de mula. Mas no nosso português, o masculino de mula é burro. Ele estava montado no seu burro e passou por baixo de um carvalho. Ele tinha o cabelo grande e ele ficou pendurado pelo cabelo. O burro foi embora, parecia até pegadinha, né? Um dia está passando e tal, o animal vai e a pessoa fica, né? Então, ele ficou pendurado pelos cabelos. E quando um dos soldados lá de Joabe viu, foi ao general e disse: olha, esse que eu encontrei, Absalão, pendurado pelos cabelos, vivo, ali debaixo de um carvalho. Então Joabe disse: escuta, e você não fez nada? Você não derrubou ele de uma vez? Elimina ele de uma vez? Não, rei. O rei, não, general. Eu não podia fazer isso. Eu não podia fazer isso, porque eu bem ouvi o que o rei Davi falou a respeito de Absalão, que não queria que ninguém tocasse no seu filho, embora fosse um rebelde, embora fosse tudo que não prestasse, mas Davi mantinha ainda uma certa consideração, um amor paternal por aquele indivíduo. Ele não queria que matasse Absalão. Eu ouvi muito bem o que o rei disse. Aí Joabe falou: bom, você não fez, eu vou lá e vou fazer. Pegou alguns dardos, foi lá e atravessou o Absalão, que estava pendurado, ele caiu, chegaram os seus soldados, acabaram de fazer o serviço. E agora chega a hora de dar a notícia ao rei. Quem deveria ir? Então, meus irmãos, aqui é que nós encontramos algo para aplicar na nossa vida nesta noite. A questão de ir levar uma mensagem. Joabe escolheu uma pessoa para ir, mas chegou um outro, achou que ele é que deveria ir. Então vamos ver quem são esses personagens que foram enviados para dar a notícia. O Joabe, no capítulo 18, verso 22, disse, porém, Joabe ao Cusita, ou Cushita, de acordo com a versão dos irmãos: vai tu e dize ao rei o que vistes.
O cusita se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Então prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cusita. Respondeu Joabe: para que